Olá pessoal, sou Luiz Cláudio e sejam bem-vindos ao nosso Papo Cop desta semana. No episódio de hoje, o nosso convidado tem mais de 20 anos de experiência no mercado de telecomunicações. Tem mestrado e doutorado em telecomunicações pela PUC do Rio e também é professor adjunto na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Hoje lidera o time de marketing para o segmento corporativo e Internet das Coisas na TIM Brasil, sendo também responsável na empresa pelo projeto 4G TIM no campo. Ele vai nos falar um pouco sobre a tecnologia 5G e os impactos no agronegócio. Seja bem-vindo, Alexandre Dalforno. Obrigado, Luiz, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui falando com vocês do Mundo Cop, né, do Papo Cop, né, e participando, né, falando um pouquinho sobre o 5G. Né. Então, o 5G no Brasil, né, nós tivemos aí recentemente o leilão do 5G, tão esperado leilão do 5G, onde nós tivemos sendo leiloados algumas frequências para a implementação do 5G. Né. Daqui a pouquinho eu vou falar das frequências, mas antes de falar dessas frequências, é importante a gente falar da revolução que vai ser, né, o 5G para a digitalização da indústria do Brasil. Então, o 5G, ele traz, né, algumas características evolutivas do 4G, então o 5G é uma evolução do 4G, mas num viés muito mais de casos de uso, né, onde ele endereça situações reais de digitalização de plantas industriais, né, de segmentos industriais específicos. Né? Então, dentro do 5G, você tem três pilares no qual você pode usar, inclusive, em conjunto, esses três pilares, que são, né? O primeiro deles é alta velocidade de conexão, então você tem a capacidade de conectar dispositivos, conectar tablets ou qualquer dispositivo, na verdade, a velocidades acima de gigabits por segundo, né? Então velocidade de fibra ótica. Outro pilar está associado à questão de você ter baixa latência de conexão, então significa você conseguir falar com o servidor onde está rodando a aplicação, por exemplo, na casa de milissegundos. Né? E a terceira tem a ver com a densidade de dispositivos conectados por quilômetro quadrado. Então você tem milhares de dispositivos conectados por quilômetro quadrado, que é a internet das coisas, que é realmente o futuro, né? Onde você vai ter, principalmente nas grandes cidades, milhares de dispositivos, né, nas pessoas, nos carros, nas edificações e tudo mais conectados e gerando informação que vai ser usada para melhorar a nossa vida, né, melhorar e dar insights de como a gente trabalhar melhor, né, como a gente tem mais eficiência, redução de custos e tudo mais. Então, esses três pilares, eles não trabalham sozinhos, né, eles podem ser trabalhados em conjunto. Então, você pode ter aplicações onde você não precisa de tanta velocidade, mas você precisa ter mais volume de dispositivos conectados, assim como você pode ter situações de missão crítica, onde você precisa ter baixíssima latência, então, quer dizer, um tempo muito curto em conexão com os servidores, né, como, por exemplo, realidade aumentada, né, é uma das aplicações que precisa, né, você ter baixa latência. Então, você pode compor esses três pilares. Bom, então essa característica do 5G faz com que eu permita, né, habilite a possibilidade de ter redes privadas em indústrias, chão de fábrica. Então nós como TIM, recentemente divulgamos aí um piloto que a gente fez com a Stellantis, onde a gente colocou, né, o 5G na fábrica de Goiânia, lá da Jeep de Goiânia, onde existe uma aplicação usando Video Analytics para verificar a qualidade de adesivação dos modelos. Né? Por que pareça, tem milhares de modelos saindo da mesma fábrica, você precisa ter algo automatizado que mostre se você está fazendo a adesivação correta e com qualidade. Então, um exemplo, né, onde você tem vários, e essa é uma questão interessante, que uma das principais aplicações do 5G está associada ao Video Analytics, né? Você pegar vídeos de alta resolução, então, né, com alto volume de dados, e fazer análise do que está acontecendo no ambiente. Então, você pode ter soluções onde você analisa esse vídeo para verificar questões de qualidade ou segurança no trabalho, por exemplo, se as pessoas estão usando, né, os empregados estão usando o EPI correto. Você vai ter esse tipo de aplicação que eu acabei de falar, né? Como você pode ter, por exemplo, uma aplicação que verifica a qualidade da pintura de um automóvel, né, de uma máquina, de um equipamento que está saindo numa linha de produção, e ele já te diz
se aquela qualidade está boa, então se teve algum problema, aí você pode voltar ele para fazer os retoques necessários, né? Então, alguns exemplos de oportunidades. Eu vou falar um pouquinho do agro já, mas antes disso, falar um pouquinho das frequências. Então, quando a gente fala de frequências do 5G leiloadas no Brasil, foram basicamente duas frequências. Uma é o 3.5 GHz, né? Ou 3.500 MHz, se a gente quiser falar em megahertz, vai ficar mais fácil, e o 26 GHz, ou 26.000 MHz. Então, duas frequências relativamente altas, né? Uma 13.5 GHz, que é alta, né? E a 26 GHz, que é muito alta, que a gente chama de ondas milimétricas. Essa frequência de 26 GHz, ela é muito, quer dizer, o futuro, é uma frequência para ser utilizada no futuro, muitas aplicações industriais com a cobertura mais reduzida, altíssima velocidade, banda, latência e tal, realmente algo que a gente entende que vai ser realidade daqui a uns 5 anos, mais ou menos. Agora, o 13,5 GHz chega realmente para ser a frequência do 5G que vai estar sendo implementada pelas operadoras nas grandes cidades, então tem todo um planejamento das operadoras e obrigações para levar essa frequência do 3.5 GHz para que o 5G vire uma realidade nas principais capitais e cidades do país, né, no ano que vem. Então, existem obrigações aí das operadoras para fazer isso. Bom, quando a gente faz um paralelo com o agronegócio, então, quer dizer, os casos de uso, né, onde o 5G ele se encaixa muito bem no agro, são os casos de uso que trazem uma dessas três, ou as três pilares que eu acabei de falar. Então, por exemplo, robôs autônomos, né, fazendo algum trabalho numa lavoura, né, numa área produtiva, né, drones autônomos. Então, algumas aplicações que precisem realmente você ter alguma característica de baixa latência, de alto volume de dados trafegado, por exemplo, como é o caso quando você usa câmeras, né, em drones ou em robôs para você entender o que está acontecendo, né, às vezes câmeras multispectrais para você entender se você tem já uma incidência de uma praga, e N possibilidades aí, e que seriam já endereçadas pelo 5G. Só que isso a gente está falando de futuro, né? Quando a gente fala do presente, né, das aplicações que a gente tem hoje no campo, 98% desses casos de uso, eles já são endereçados pelo 4G. Né? E aí tem uma observação importante que vale a gente colocar, que hoje o 4G, que é inclusive a nossa proposta como TIM do 4G no campo, é usar o 4G em 700 MHz, que é uma frequência muito baixa, né, para fazer a cobertura do campo, o que permite você cobrir áreas muito, muito grandes. Né? Já se a gente faz um paralelo com o 5G, a frequência do 5G que foi liberada, né, que é o 3.5 GHz, que é uma frequência muito mais alta, né, então 3.500 MHz, você precisaria muito mais torres para cobrir a mesma área utilizando essa frequência do 5G, o que acaba tornando inviável o uso nesse momento do 5G para grandes áreas, né, você implementar o 5G em grandes áreas do agro. E aí volta o que eu acabei de falar, que hoje nós temos realmente 98% dos casos de uso que hoje existem no campo, que são endereçados perfeitamente bem pelo 4G, né, a gente consegue ter a velocidade necessária, né, a latência necessária e tudo mais para garantir que essas aplicações deem o resultado necessário no final do dia. Então, então o que é interessante, né? A gente fazer justamente o que eu costumo falar, né? É mais importante a gente não pensar tanto na tecnologia e muito mais nas aplicações. Então, quando as aplicações, né, necessitarem do 5G, não tenho dúvida que nós vamos instalar com o 5G também presente, né, no agro. Por quê? Porque assim como no 4G, as primeiras frequências liberadas para o 4G foram frequências muito altas e elas foram descendo, a tecnologia foi melhorando, né, aumentando a capacidade, a banda, né, em frequências mais baixas, e aí você conseguiu, né, chegar, né, até hoje, com o caso do 4G em 700 MHz, uma frequência que é perfeitamente, né, que encaixa muito bem para o agro. Então, essas são um paralelo importante, né, que a gente fala, que é a questão da frequência, a questão da cobertura, onde hoje, né, uma das principais desafios do agronegócio é cobertura, não é capacidade, né? Então, você conseguir chegar com a cobertura em áreas muito grandes, então está muito mais associado a você ter uma baixa frequência, né, com uma tecnologia como o 4G, do que propriamente uma alta capacidade de transmissão, altas taxas de transmissão em áreas menores, que é o caso hoje do 5G em 13,5 GHz. Então, acho que sempre vale fazer essa analogia, né? Eu acho que a gente às vezes tenta encaixar tecnologias, né, de ponta
para resolver problemas simples, e às vezes a gente esquece que a gente tem, né, tá na mão, tá simples de fazer, usando tecnologias existentes já, que já tem um custo mais baixo e tudo mais, né? Bom, além disso, acho que vale a gente falar, né, que obviamente dentro desse, a gente está num programa do Mundo Coop, né, onde vale a gente falar um pouquinho das cooperativas, né, o papel das cooperativas nesse processo todo de cobertura, de conectividade, né? Então, a gente continua tendo, seja com 4G, seja com 5G, seja com os outros Gs mais antigos, como 2 e 3G, né? O desafio de cobrir o campo, o desafio de levar a conectividade para o agronegócio, ela continua existindo. Então, hoje, né, nós criamos esse projeto com a gente no campo e conseguimos levar essa conectividade para grandes produtores agrícolas que acabaram beneficiando também pequenos produtores que estão ao redor dessas áreas, porque a gente está levando um 4G aberto, público, né, que permite todos se conectarem. Então, não somente aquele grande produtor que fez investimento para fazer aquela cobertura, mas também todos os pequenos e médios produtores que estão em torno dessa cobertura. Um número interessante para vocês terem aqui, hoje a TIM tem da ordem de 6 milhões de hectares cobertos usando, né, através desses grandes produtores, mas com que teria 10 produtores, 10 grandes produtores, 10, 11 grandes produtores. Porém, se a gente for fazer uma análise de quantos produtores rurais foram beneficiados, a gente está falando de mais de 50 mil propriedades beneficiadas. Então, você tem um benefício que vem aí para o pequeno e médio produtor, já atualmente com o modelo de negócio que nós temos. E aí o que a gente acredita muito é que, para chegar no pequeno e médio produtor, a gente vai precisar, sim, um trabalho forte e um trabalho, na verdade, coordenado, né, pelas cooperativas. As cooperativas, não tenho dúvida, vão ser fundamentais para a gente conseguir viabilizar modelos de negócio, viabilizar a chegada da cobertura no campo para os pequenos e médios produtores. São eles, na verdade, né, são as cooperativas que fazem justamente essa conexão, trazem tecnologia, trazem consultoria para o pequeno e médio produtor e, por sua vez, né, podem se aproveitar, né, dessa conectividade para estar oferecendo novos serviços. Você tem várias cooperativas já fazendo isso nas suas regiões, onde elas aproveitam toda a tecnologia, né, de digitalização, a agricultura de precisão e a conectividade para aumentar o seu leque de ofertas de produtos para os seus associados e, com isso, conseguir aumentar as suas receitas e, ao mesmo tempo, mudar a vida, né, dos seus associados. A gente tem depoimentos aí em regiões que nós chegamos com a conectividade, regiões como região do Mato Grosso, distantes, né? Regiões como Sapezal, né, no oeste do Mato Grosso, regiões realmente que estão distantes dos grandes centros e que o 4G chega e muda realmente a vida daquele ambiente, né? Daquelas pessoas que vivem no campo. E isso pode acontecer, não tenho dúvida nenhuma, nos pequenos e médios produtores, e eu acredito muito que o cooperativismo, né, as cooperativas agrícolas vão ser o grande alavancador disso, junto com as operadoras. E nós estamos à disposição para conversar, para chegar, né, eu acho que o mais importante, né, nós, como TIM Conectar Agro, chegar em modelos de negócio que sejam viáveis para todos, né? Acho que isso foi como a gente começou o projeto 4G no campo, que deu certo, e acho que essa questão do diálogo, né, de você sentar e desenhar através dos interesses de cada empresa, né, de cada setor, chegar na melhor proposta e conseguir alavancar e chegar no pequeno e médio produtor. Então, eu espero ter realmente falado, né, 15 minutos é pouco tempo para a gente falar do 5G, com uma tecnologia tão, né, traz tantas novidades, né? Eu dei uma pincelada sobre o 5G, mas o que eu posso dizer para vocês, se vocês querem estudar e entrar um pouco mais no detalhe, entrem, né, estudem o 5G muito aplicado à indústria. A parte da agroindústria, eu acho que vai ser a grande beneficiada no primeiro momento com o 5G, né, com as redes de baixa latência, onde você vai poder ter a digitalização de parques industriais com muita facilidade. Ô Alexandre, e aula que nós tivemos aqui um pouco dessa tecnologia. Quero te agradecer aí, muito obrigado aí realmente pela sua grande participação, obrigado mesmo. E pessoal, até uma próxima semana com mais um Papo Coop.